hoje é verdade. O tema previsto para a mensagem de hoje, porque como eu sempre digo, mas nós não sabemos se acabamos a mensagem, está certo? O Senhor pode vir a qualquer momento e nós precisamos estar preparados para isso. Mas o tema da nossa mensagem hoje é verdade. Os irmãos sabem que eu estava lendo e reparei uma coisa muito interessante nas Escrituras. 2 João tem um capítulo apenas e 3 João tem um capítulo apenas. Amém? Esta manhã em Rosa Park tivemos pregado sobre Judas, um capítulo apenas. Então os irmãos já perceberam que a leitura minha da semana foi 2 João, 3 João e Judas, né? Mas na 2ª e 3ª de João, eu reparei num pormenor importantíssimo. Irmãos, o versículo 4 de 2 João e o versículo 3 e o versículo 4 de 3 João dizem quase uma mesma coisa. Então eu trouxe para nós lermos e analisarmos esta tarde. Amém? Mesmo sentado como você está, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim em 2 João 1,4. Amém? Versículo 4 do único capítulo da Epístola de João. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E eu sublinhei a palavra verdade. João se alegra por saber que alguns dos filhos andam na verdade. Amém? Que assim como temos recebido o mandamento do Pai. E no 3 João 1,4, na 3ª Epístola de João, um capítulo só, versículo 4, diz quase a mesma coisa. Não tenho maior gozo do que este, grande alegria do que esta, não é? De ouvir que os meus filhos andam na verdade. João tinha prazer, João tinha alegria, João se entusiasmava por saber que os filhos andavam na verdade. A questão que nós colocamos hoje para a mensagem desta noite, assim nos ajuda o Senhor, é o que é a verdade. Que verdade é esta? Amém? Eu vou pedir aos irmãos para nós ficarmos um pouquinho atentos a alguns slides que a gente vai colocar agora, tá? E o Tiago vai pôr o slide seguinte. O slide seguinte diz, e este senhor que toda a gente conhece, o Dalai Lama, inclusive o meu sogro, o irmão José, estava a mencionar hoje nos comunicados que esteve aí recentemente, disse: não existe nada absoluto, tudo é relativo, por isso devemos julgar de acordo com as circunstâncias. Ele diz, não é ter nada absoluto, tudo é relativo. Nós temos que julgar mediante as circunstâncias deste indivíduo. Este indivíduo é o líder temporal e espiritual do povo do Tibete. Tá? Uma pessoa que é muito conhecida hoje, que fez uma frase que diz, tudo é relativo, não existe nada absoluto. Não existe aquilo que é concreto e absoluto para a sua vida, porque afinal de contas tudo é relativo. E eu vou dar alguns exemplos do que é, o que é que ele quis dizer com isto, tá? E o Tiago vai passar o próximo slide. Se você é português, a melhor comida que existe é bacalhau na brasa. E se você é português e se chama José de Souza, você não tem hipótese. Bacalhau na brasa é a melhor coisa que existe. Se você é português, a afirmação está a dizer que não, é português e está a dizer que não. Mas todo mundo que é português gosta de bacalhau na brasa, mais ou menos, ajuda-me aqui um bocado, tá? Você, generalizando, bacalhau na brasa é aquilo que é uma maravilha. Você é português, você gosta de bacalhau na brasa. A sua verdade diz que bacalhau na brasa é o melhor prato, tá? O Tiago vai pôr o segundo slide. Filho, tem muito trabalho hoje, são 11 slides, vê lá. Se você é brasileiro, não é todos os irmãos brasileiros, amém? É um grupinho hoje razoável, amém? Se você é brasileiro, a melhor comida do mundo, a sua verdade é que a melhor comida do mundo é o rodízio, né? É isso, irmão? O churrasco? Mais ou menos, generalizando também, irmãos, tá? De repente eu aqui alguns irmãos portugueses que estavam com desejo de ter nascido no Brasil porque não gostam de bacalhau. Mas de qualquer maneira, se você é brasileiro, você pelo menos tem referência a isto. Isto é importante no Brasil. Estou certo ou estou errado? Tá? Agora vamos ver um outro slide que o Tiago vai pôr ali. E se você vive nos Estados Unidos e se está com muita fome e muita pressa, I'm loving it. O McDonald's é o melhor que tem. Você está com pressa, você está com muita, certo? Você está com muita fome, muita pressa, você diz I'm loving it. Tá? E eu gosto disso, é isso que eu gosto. Então o que é que o Dalai Lama diz? É que não existe nada absoluto, tudo é relativo, por isso devemos julgar conforme as circunstâncias. A circunstância é a fome e a pressa, não importa se você é português ou brasileiro, o McDonald's serve. E você está a adorar. É mais ou menos o que ele diz. Põe o próximo slide, Tiago, por favor. Next slide. Então podemos concluir que o relativismo, que relativiza tudo,
Tá, amados? Eu não vou me deter muito com os termos do relativismo, nem com o absolutismo, porque nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e não isto. Eu só estou a trazer para vocês tudo isto para trazer a uma realidade bíblica. E daí é que nós vamos estudar o que é. É só para nós chegarmos lá. Diz assim, o relativismo diz que é um termo filosófico que se baseia na relatividade do conhecimento, repudia qualquer verdade ou valor absoluto, todo o ponto de vista é válido. O que é que isto significa? Tu és português, para ti bacalhau na brasa é bom, está ótimo. Tu és brasileiro, para ti o rodízio, o churrasco é bom, está ótimo. Tu és americano, estás com pressa, queres ir comer rápido, o McDonald's é bom para ti, está ótimo. Tudo é relativo, a tua verdade serve, o que tu queres é ok, desde que não interfiras muito com os outros, está tudo muito bem. É o que diz isto. O relativismo diz isto. Deste assunto e desta forma de pensar que o mundo tem hoje, e você vai encontrar isso por todo o lugar, porque quando você trabalha, onde você convive, você encontra pessoas que pensam diferentes de si, e você foi educado pela sociedade a concordar e a aceitar tudo, porque todo mundo é diferente. Todo mundo tem uma perspectiva diferente, e todas as perspectivas são boas. Aquilo que você pensa está ok para si, a sua verdade é a sua, a verdade do outro é outra. Isto trouxe-nos para um problema, e traz-nos para um problema no Evangelho. Podes patear. Podes para o próximo. Yes. O antigo chavão, todos os caminhos levam a Roma, foi ampliado para todos os caminhos levam a Deus. E aqui está o problema. Esse é um problema que começa muito antes disto. Mas aqui está a essência do problema. Você já ouviu falar muitas vezes, todos os caminhos levam a Roma. Eu costumo dizer por brincadeira, quando estou perdido, ou faço que estou perdido, a conduzir o carro, brinco com os irmãos e digo, não importa, irmão, que a terra é redonda, a gente se não for por um lado pelo outro, a gente vai lá ter. Tá? Então todos os caminhos levam a Roma, mais ou menos a ideia que todo mundo tem. Daí veio uma aberração que diz que todos os caminhos levam a Deus. E já ouvi até comparar que as religiões é como o rio e Deus é o oceano. Não importa qual é o rio que você vai dizer que vai lá no oceano. Não é uma verdade. O que este indivíduo trouxe, mas não foi só ele, irmãos, ele não é o pai do relativismo. Não é só ele, é muitos outros filhos das trevas, filhos de Satanás, que trazem teorias e filosofias para a nossa sociedade e que influenciam a igreja e aquilo que nós acreditamos e a verdade absoluta que é as Escrituras. Existe verdade absoluta? Claro que existe verdade absoluta. Que existe uma verdade concreta. Claro que a tua verdade, o teu ponto de vista não interessa a ninguém nem a nada. Interessa o que Deus é, interessa o que as Escrituras dizem que Deus é. Isso é o que nos interessa. E o que diz a palavra do Senhor sobre a verdade? Tiago, o próximo slide outra vez. O próximo slide, que é o início. João, escrevendo, está preocupado e se alegra que os seus filhos andem na verdade. Você entendeu que em duas epístolas diferentes, e por isso é que eu trouxe, e foi isso que chamou a minha atenção. João está preocupado que os filhos andem na verdade, mas não é qualquer um na sua. Não é descobre uma verdade. O que é que tu acreditas? É nisso que tu deves permanecer. Se tu acreditas desta maneira, faz desta. Se tu acreditas daquela, faz na outra. O que é que diz? Ele fala de uma verdade. Próximo slide, Tiago, por favor. Next. A palavra do Senhor diz, e João, o mesmo que escreve sobre que os filhos andem na verdade. O autor do Evangelho de João é o mesmo das epístolas 1, 2 e 3 de João e do Apocalipse. O mesmo apóstolo escreve e diz que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados irmãos, se tu tens uma verdade na tua cabeça, se tu pensas de uma determinada maneira e achas que é a tua verdade, põe essa verdade de lado, porque a verdade é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, amado irmão, não há muitas verdades, não é a verdade de um e a verdade do outro, não existe relativismo, não existe forma de pensar e de educadamente respeitar o que o outro pensa, ou o outro pensa não como eu penso, ou o outro pensa como Cristo pensa, ou o outro tem a mente de Cristo, ou não me interessa o que ele pensa, porque não é Cristo.
Existe uma verdade única e absoluta, e essa verdade chama-se Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, e sou a verdade e a vida. E a realidade disso é que só por Cristo Jesus é que nós temos acesso a Deus Pai. Então você diz assim: então quer dizer que toda essa gente que não tem Cristo Jesus vai para o inferno? Exatamente, você percebeu. Então quero dizer que toda essa gente que acha que a verdade do outro é ok e o que o outro pensa está bem e cada um pensa para si e aquela pessoa parece estar boazinha e o outro não faz mal a ninguém, só não tem Jesus, vai para o inferno. Não tem Jesus, não tem salvação. Não tem Jesus, não adianta quantas coisas possa imaginar e pensar e querer fazer, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ou tem Cristo na sua vida ou não tem nada. E não importa quanto queira pensar, não importa o que possa desejar, Jesus é o único. E essa é a verdade que João está a falar. João está a falar à igreja e dizendo: muito me alegro porque vós andais na verdade. E qual é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é o Senhor. A verdade é o Evangelho. A verdade é aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Põe o próximo slide, filho, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Este texto da palavra do Senhor em Atos 4 era uma pregação. E o apóstolo prega: olha, não há outro nome pelo qual possais ser salvos. A verdade é Cristo, e a única verdade. Cristo não é uma verdade, não é a minha verdade, não é nem a verdade das Escrituras. É a verdade absoluta, a única. Não é a verdade dos cristãos. Não é a verdade dos apóstolos. E ela é a única verdade, absoluta e completa em si própria. Que não precisa de ninguém que justifique quem é Jesus. Não é preciso ninguém dizer que Jesus é desta maneira ou daquela. E Ele não precisa que ninguém testifique dele. Ele é único, absoluto e completo. E Ele é Cristo, o Filho de Deus, aquele que deu a vida por nós. E a verdade é que ou nós temos Cristo e andamos nele, ou nós não vivemos na verdade. Em nenhum outro há salvação. Não tem muitos caminhos que vão dar ao mar. Não, nem todos os rios, dos caminhos todos que vão dar a Roma, e todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Há um só caminho. Há uma só maneira. Há uma só verdade. E a verdade é Cristo Jesus. E ou nós temos Cristo e estamos na verdade, ou nós não temos Cristo e vivemos na mentira e no erro. Era a satisfação do apóstolo de que os seus filhos vivessem na verdade. Era a satisfação do apóstolo. Era necessário que os seus filhos vivessem na verdade. Amados irmãos, nós vivemos dias complicados. Nós vivemos tempos tão difíceis, irmãos. Cada um quer fazer a sua própria coisa e faz aquilo que parece bem aos seus olhos e parece que está tudo bem. E você é se ensinado a respeitar a verdade dos outros. Mas nós vivemos uma sociedade tão perversa, e cada um com a sua verdade, que se nós falarmos em assuntos que são sérios hoje na atualidade, a verdade de alguém é a morte de outra pessoa. Você diz: não, penso que é o aborto. O aborto é a verdade da mãe que tem direito sobre o seu corpo e mata o seu filho. Qual é a verdade do filho? A verdade da homossexualidade é que duas pessoas do mesmo sexo se amam. Essa é a verdade que nos é incutida e chega a nós. E nós, como igreja, dizemos: não, mas é a verdade deles. Se cada um tiver a sua verdade, você arranja sempre justificação para os seus pecados, porque os seus pecados estão na sua carne, ou venham da sua carne, e você encontra uma verdade para você justificar. Quando você tem uma atitude de exaltação e dá lugar à carne, e você tem uma atitude perversa no seu comportamento com alguém, você tem a sua verdade. Procure lá se você não encontra a sua verdade. Eu tenho razão de estar assim porque me fizeram isto ou me fizeram aquilo. É a tua verdade.
O problema de cada um ter a sua verdade é que você vai encontrar a sua verdade na sua natureza pecaminosa, você vai encontrar a sua justificação para os seus erros dentro daquilo que está em si. É por isso que a verdade não é nossa. A verdade que você tem, a verdade que você vive, não interessa se ela não for a verdade de Deus. E a verdade de Deus é Cristo. E a verdade de Deus é os mandamentos do Senhor. E a verdade de Deus é nós vivermos em Cristo. E a verdade de Deus é obedecermos aos seus mandamentos. E quando nós olhamos aos seus mandamentos, o aborto é pecado, a homossexualidade é pecado. Então a verdade não é deles, ou do outro, ou do sacrano, ou do balterano. A verdade é que é pecado, porque a palavra do Senhor diz que é assim e pronto. E nós somos chamados a defender esta verdade. E nós somos chamados a defender a verdade que está na palavra do Senhor. Isto não serve, aquilo não é assim, não é assado. Porque é assim que tu pensas? Não, porque não é o que eu penso. Você sabe uma coisa que nós fazemos hoje como evangélicos muitos? A gente vai pregar o evangelho e você diz, sabes o que é que eu penso? E eu penso que determinada coisa é pecado. Não é o que tu pensas. É porque a verdade, que é Cristo, diz a sua palavra que é pecado. Não é porque eu penso. Está longe de ser o que eu penso. Eu penso muitas coisas, irmãos, que se vocês soubessem, vocês até fugiam daqui. Verdade. É a minha verdade. Não importa o que você pensa, não importa o que você acha, importa o que a palavra de Deus nos ensina que é. E é isso que nós obedecemos, é isso que nós defendemos e é assim que nós vivemos. Porque o que importa é que a verdade é Ele e não somos nós. O que importa é que a verdade é o Deus Todo-Poderoso. O que importa é que por Cristo é que chegamos aos céus. E a andar nessa verdade, amados. Andar nessa verdade é andar em Cristo. E é aí que João se regozijava, porque os filhos andavam na verdade. E a verdade é Cristo. Não a verdade deles, não o que eles pensam, não o que lhes interessa. Nós temos que tomar uma determinação muito grande, amados, em relação ao mundo. Ou nós estamos na verdade, ou nós estamos no mundo. Ou a verdade do mundo serve, ou nós estamos na verdade que é Cristo. E dela não saímos. Repara, amados irmãos, a palavra do Senhor em 1 João e 2 João, nos textos que nós lemos, o João não diz em qualquer momento, eu estou feliz porque vós aceitastes a verdade. Tiguinho, dá para recuar um texto? Ou dois, filho? Volta um para trás, por favor. O outro. Você reparou num detalhe deste texto? Em momento algum João diz, muito me alegro porque os meus filhos aceitaram no passado a verdade. Não é o que diz o texto. Você reparou que o texto não diz, muito me alegro porque os meus filhos aceitaram a verdade. Não. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Segundo o texto. Não tenho maior gozo que este de ouvir que os meus filhos aceitaram. Não. Andam na verdade. Tem uma diferença, tem, amado. É a grande diferença que eu sempre falo, amados. É a diferença entre aceitar Jesus como Salvador e ter Jesus como Senhor. É quando você aceita Jesus como Salvador, você aceitou a verdade de que Cristo morreu pelos seus pecados. Quando você aceita, quando você anda na verdade, você diz que Jesus é o Senhor da tua vida. E o que importa não é a tua verdade, importa a verdade que é Ele. Importa a verdade dEle. Importa aquilo que Ele diz. Aquele que anda na verdade. E se você anda na verdade, você não se deixa contaminar, nem confundir pelas verdades dos outros. Dos exemplos que eu dei aqui, aborto é pecado, ponto. Porquê? Porque a verdade diz que é. Como é que eu sei? Porque a palavra do Senhor diz, não matarás. É a verdade absoluta que é Deus que o diz. Se você entende e anda na verdade, homossexualidade, foi outro exemplo que eu dei, é pecado. Porquê? Porque a palavra do Senhor é verdade. Deus determinou que a verdade é que o casamento é heterossexual entre um homem e uma mulher. Essa é a verdade que está nas Escrituras. E essa é a verdade daquele que anda na verdade. E andar na verdade, amados irmãos, não é só você ter Jesus como Senhor e fazer a vontade dele, é você anunciá-la também. É você condenar o que é errado. É você sair à rua e dizer, não, aquilo está errado, aquilo está errado, aquilo... Não, mas é a verdade dele, não importa, não é a verdade do Evangelho. Mas é aquilo que o ciclano pensa, não importa. Ele pode pensar o que ele quiser, mas vai para o inferno. E sou eu que lhe vou dizer. E isso é andar na verdade. Mas eu dizia esta manhã, para nós batalharmos pela fé lá em Roosevelt Park, e vou tentar não entrar no assunto da manhã muito profundamente.
Mas nós fomos chamados para batalhar pela fé. Nós fomos chamados para anunciar a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho dói. A verdade do Evangelho é bem dura. A verdade do Evangelho é bem complexa. A verdade do Evangelho é algo que vai doer àquele que não aceita, que não lhe agrada. A verdade do Evangelho é complicado. É para tu anunciar. Deus chamou-te a ti para anunciar. Esta verdade é para nós defendermos. Deixa-me dizer uma coisa, amado irmão. A igreja, Cristo morreu, deu a sua vida por nós. E os apóstolos do primeiro século deram uma vida pela verdade do Evangelho. Nós não temos direito de fazer menos. Nós temos que fazer a mesma coisa, amados. Você tem que andar na verdade e sentar os seus pés na verdade de uma tal maneira, os seus princípios, a sua maneira de caminhar de uma tal maneira, quando você abre a boca para falar a verdade do Evangelho e não outra coisa. Sabe porque é que nós às vezes vivemos o cristianismo meio frustrado? Você já se sentiu frustrado no cristianismo? Já? Pode falar, irmão, que eu já senti muitas vezes. Fica meio frustrado como cristão. Sabe porquê? Porque nós vivemos meia verdade. Porque nós abrimos a boca e temos medo de anunciar a verdadeira verdade. Porque nós fomos ensinados erradamente que a gente tem que respeitar todo mundo. Você não tem que respeitar nada a todo mundo. Você tem que respeitar a verdade. E a verdade é Cristo. Se você respeitar a verdade que é Cristo, está tudo. Eu não estou a dizer para você ser por aí fora e ser mal educado com todo mundo e você ser por aí fora a bater nas pessoas. Eu também expliquei bem isso lá em Roosevelt Park, porque os irmãos já estavam capazes de bater no todo mundo. Batalhar pelo Evangelho, estou a brincar lá com os irmãos Roosevelt Park, amém? Batalhar pelo Evangelho não significa que você vai ser por aí fora a bater em todo mundo, mas você vai falar palavras que são verdade e o que não for verdade você vai condenar, porque você é a igreja do Senhor e foi assim que os apóstolos viveram. E sabe porque é que nós vivemos o cristianismo meio frustrado hoje? Porque nós vivemos meias verdades e meias mentiras. Porque você não vê a igreja dos apóstolos. O irmão José hoje estava a pregar, estava a ensinar-nos a comunicar exatamente este assunto. E falou exatamente, alguém falou na questão de Paulo e Silas na cadeia e o carcereiro. E você vê duas pessoas na cadeia a serem chicoteados por amor ao Evangelho, pela tal da verdade. Você vê eles frustrados. Eles cantavam louvores a Deus. E muitas vezes você não consegue, eu não consigo abrir a boca para cantar louvores a Deus verdadeiramente. E nós não estamos a ser castigados pela verdade, porque nós muitas vezes vivemos meia verdade. Porque se nós vivêssemos a verdade absoluta e completa que é Cristo, e nós firmássemos e amássemos nessa verdade, nós nunca estávamos frustrados, porque a verdade que é Cristo não nos deixava frustrar. Mas nós vivemos meia verdade nossa e meia verdade do Evangelho. E esta é a marca da igreja no ano 2013. Que vivemos meio por meio. Vivemos um Evangelho de metade. Nós temos que viver o Evangelho inteiro, irmãos. Nós temos que defender a verdade inteiramente. Nós temos que estar comprometidos com esta verdade que é Cristo. E nós temos que sair a anunciar esta verdade. Nós temos que fazer aquilo que a igreja do primeiro século fez, que é para não vivermos o cristianismo frustrado. Ninguém do primeiro século foi frustrado. Ninguém chegou no céu frustrado. Estevão estava a ser apedrejado e aquelas enormes pedras caíam em cima dele que o levaram à morte. E da boca de um homem que está a ser apedrejado saía, quando viu os céus abertos e a glória de Deus, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Você acha que isso é a vida de um frustrado? Você acha que isso é a vida de um frustrado? Você percebe o que é andar na verdade? Você percebe o que é viver a verdade? Ele vivia a verdade de uma forma tão intensa quando ele viu a verdade e o fim dele, os céus abertos. Ele ainda consegue pensar para que Deus perdoasse aqueles que o estavam a matar. Isto é o exemplo de alguém que vive a verdade. Paulo, depois de estar preso tanto tempo e passar tantas coisas complicadas, vai para ser morto e diz: combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Percebe a verdade dele? Nos últimos dias da vida dele, você percebe a verdade que ele vivia? Dá para perceber em que ponto ele vivia? Isso era gente que vivia a verdade. Temos que ser, amados, a igreja. Jesus disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Eu não sou contra aquele que estuda numerologia e explica a geração através lá dos anos, de não sei quê, eu não sou contra isso. Claro que eu não sou contra isso. Há gente que sabe muito mais que eu. Mas uma coisa eu entendo da frase de Jesus: não passará esta geração. Jesus estava a falar da geração da igreja. Tu és a geração de Pedro e João, que foram para o templo orar, e o poder do Espírito Santo era tanto na vida deles que quando entraram no templo, estão o coxo fora da porta.
E não foram à igreja carregar baterias, nem sentir-se melhor. Não foram à igreja à procura de sentir qualquer coisa especial, um mover sobrenatural, uma coisa. Eles iam cheios do poder de Deus, porque o homem está na porta do templo, e não antes de eles entrar no templo, já o homem entrou com eles curado. Porque eles entendiam quem é a verdade. Eles entendiam que a verdade era Cristo. Eles viviam de uma forma extraordinária. Eles viviam um evangelho extremo. Eles viviam um evangelho completo. Eles viviam cheios da presença e da glória de Deus. E nada lhes arrancava esta verdade. Nada os tirava desta verdade. Tiago, o próximo slide, por favor, filho. Yes. O próximo. O próximo. João 8,32. Olha o que Jesus disse. Continuamos em João, amados. Olha a importância que a verdade tinha na vida de João. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade libertou os cristãos das arenas? Não. A verdade libertou os cristãos da mão dos romanos? Nunca. Momentaneamente, em tempos, em momentos e situações. A verdade libertou os cristãos do primeiro século das amarras da sociedade e dos pensamentos contrários, porque eles viviam a verdade. A verdade libertou aquela gente. Sabe como é que a gente usa este versículo hoje, lamentavelmente, no ano 2013? Que Deus vai me libertar daquele problema financeiro e do livro de cheques, do negativo. Comprasse menos, irmão. Compra menos. Está negativo, compra menos. Gasta com mais cabeça. Não, mas Deus vai libertar daquele problema que eu me enfiei. Vai lá resolver. A verdade libertou a igreja do primeiro século para fazer uma obra no mundo à qual nada se compara a manifestação plena e completa do poder de Deus ao mundo. Sim, eu creio numa igreja assim hoje. Se eu não dissesse esta, morria. Sim, eu creio nisto hoje. Eu creio na possibilidade de nós sermos isto hoje. E fiz o meu compromisso com Deus, que até a hora da minha morte é isso que eu vou fazer. Eu estou a fazer com Deus e com a igreja, e sério o que eu estou a fazer, não estou a dizer da boca para fora. Eu creio numa igreja assim hoje. Eu creio no poder de Deus agindo na igreja hoje. Mas precisamos viver na verdade. E precisamos que a verdade nos liberte das nossas coisinhas. E vivemos muito presos por tudo a coisinha, tudo é um problema para nós. Mas é mesmo um problema? Pois é, mas você quer um problema maior do que eles irem pregar o Evangelho? E serem presos por pregar o Evangelho? E no dia, nessa noite o anjo vem e tira-os da prisão? E eles saem. E no dia seguinte foram para ir buscar os apóstolos. Onde é que eles estão? Não estão lá na cadeia, a cadeia está vazia. Onde é que eles estão? Não é? Onde é que eles estavam? Exato, no sítio onde tinham sido presos. A fazer o quê? A fazer a razão pela qual tinham sido presos, a pregar novamente. Você percebe a liberdade que esse povo tinha? Se fosse hoje, que me prendessem para pregar o Evangelho e eu fosse tirado, eu dizia, Deus deu um livramento. Agora é um aviso, que é para a próxima ter mais cuidado com o que eu digo. Que Evangelho fraco que nós vivemos hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amados. Não é uma promessa para ficar lá atrás, guardada no tempo. É uma promessa para nós vivermos hoje, é para conhecermos esta verdade. Amados irmãos, é para fazermos a obra do Senhor com mais afinco. É para nós fazermos a obra do Senhor com mais determinação. É para nós fazermos a obra do Senhor de uma forma completa. A igreja se munia das armas que Deus dava. A igreja primitiva orava. A igreja primitiva buscava a presença de Deus. A igreja primitiva se juntava. Eles juntavam, diz a palavra do Senhor em Atos 2, que eles se juntavam-se todos os dias. Eles comiam todos os dias juntos. Eles tinham comunhão. Eles buscavam a presença de Deus. Eles queriam estar no templo. Estavam sempre juntos. Estudavam a palavra. Cresciam na fé. Lutavam contra as heresias. Hoje não, irmão, a gente tem que ficar calado porque vai ofender o fulano. Ofender quem? O falso profeta? Aquele que está a falar errado em nome do Senhor. Que é isso, irmão? Dizem Judas que tem grande condenação, tem a mesma condenação. Judas compara a condenação daquele que não prega as Escrituras corretamente com a mesma condenação que os demónios têm. Aqueles anjos caídos, é o que a Epístola de Judas trata. Leia a Epístola de Judas, irmãos. Eu li esta semana e abalou a minha vida. E não era a primeira vez que eu lia, não. E abalou a minha vida. Leia a Epístola de Judas. É a mesma condenação, amados.
Nós somos chamados, conhecemos a verdade nos liberta, nós somos chamados a batalhar por essa verdade. É que Jesus deu a vida por nós. Os apóstolos deram a vida pelo Evangelho. E a mesma geração, nós hoje aqui, somos chamados a dar a vida pelo Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peça a Deus que a verdade que há em Cristo Jesus te liberte de tudo o que te rodeia, te liberte do que a sociedade pensa de ti, do que a família acha, do que o outro ciclano vai achar, do problema de você vai perder o trabalho, ou vai acontecer não sei o quê, ou vai dar não sei quem não vai gostar de si. Liberte-se disso! Com a maneira que você conhece mais e mais a Cristo, mais essas coisas ficam do lado e ficam para trás, para que você caminhe para o alvo da vocação que você foi chamado. Você foi chamado para fazer uma diferença no mundo. Você foi chamado para proclamar a mensagem da salvação. Você foi chamado para falar a verdade. Deixe de coisas, largue o que não presta. E siga para o que você foi chamado. Tem um propósito maior para a tua vida. Tem um propósito maior para a minha vida. Tem um propósito maior do que o que nós vivemos. É para nós sermos o que eles foram no primeiro século. É para nós sermos hoje. Igreja avivada não é a igreja que rebola, pula e salta e faz todo o tipo de palhaçada por aí. Igreja avivada é aquela que vive a verdade do Evangelho. É aquela que vive a verdade. É aquela que se baseia e se fundamenta na verdade. É aquela que faz só o que a verdade diz. É aquela que defende a verdade. É aquela que fala a verdade. Eu não estou a falar aqui para você defender a Deus, mas não precisa que você o defenda. Mas a verdade do Evangelho foi-te dada a ti para tu defenderes. Foi-te dada a ti para tu falares. Foi-te dada a ti para tu viveres. Vivamos esta verdade. Amados, Deus tem coisas enormes, espirituais para nós alcançarmos. Mas a gente está tão ligado a tanta coisinha. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que Deus possa trabalhar em nós de uma forma tão profunda, amados. Que nós possamos agarrar-nos à verdade que é Cristo. Não a verdade que os outros acham. Não o que o outro pensa, o que o outro deixa de pensar. O que é que Jesus pensa? Deixa eu terminar aqui com uma circunstância, amados. Pessoal, testemunho pessoal. Quando eu comecei, das primeiras vezes, não as primeiras, mas um tempo depois que eu pregava, e antes da igreja existir aqui, eu me preocupei muito com o que é que as pessoas pensavam da pregação. E eu media a pregação pelos améns. De verdade. Um dizia amém, o outro dizia amém, eu dizia uau. Um dia que eu parei para pensar, Deus trabalhou na minha vida, e eu fiquei a pensar o que é que Deus dizia da mensagem. O que é que Deus estava a achar do que é que eu pregava? Se eu estou a pregar a palavra dele, o que é que ele acha? Porque eu baseava o que é que as pessoas achavam. Um amém, outro amém, a gente acha que é usado por Deus. Então eu comecei a dizer, não, eu tenho que falar o que Deus quer que eu fale. E não importa quantos améns está. Você sabe uma coisa? Os améns caíram catastroficamente. Puf! Acabou os améns. Poucas mais vezes eu ouvi amém até hoje no meio da mensagem. Poucas. A Soninha fala amém, mas é amor só, né? Os améns caíram, irmãos, de uma forma drástica. A presença de Deus, para a glória de Deus Pai, na minha vida, na mensagem, aumentou. Muito. Não é o que o mundo pensa, irmão, de ti. É o que Cristo quer que tu sejas. Não pode ser simpático com todo mundo. Só você não consegue falar pecado, nem condenação, nem ira de Deus de uma forma real. Não estou a dizer para você ser mal educado com ninguém. O cristão tem fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Mas precisa ter a verdade do Evangelho. Precisa ter ousadia. Precisa ter garra. Precisa de ser capaz de sair por aí e condenar o que for preciso. Quer vida vitoriosa, quer vida abundante? Faça isso. Leia Atos dos Apóstolos e imagine o que é ser um daqueles. Agora não vai ler Atos dos Apóstolos com pena dos apóstolos. Tenha pena de si por não ser como eles. Vai ler Atos dos Apóstolos, todinho de Estevão foi apedrejado. Amado, você vai morrer anyway. Ou você morre para a glória do Senhor, ou você morre para si próprio. Você morre para si próprio, vai para o inferno. Ou você morre para a glória do Senhor, você é salvo. É consigo. Não leia Atos dos Apóstolos de uma forma, tadinhos. Olha Paulo, tanta coisa que Paulo fez e Deus deixou ele ser preso tanto tempo. Coitadinho. Não, irmão, para com isso, por amor de Deus. Entenda a verdade, que a verdade vos libertará. Não tinha ninguém tão solto na verdade do Evangelho como o homem que estava preso, que se chamava Paulo. Entenda Atos dos Apóstolos, leia Atos dos Apóstolos. Eu recomendo vivamente, leia Atos dos Apóstolos. Veja filmes sobre Atos dos Apóstolos. Cuidado, não é? Cuidado com o que eu quero saber. A Escritura leia.
completa, não tenha cuidado, leia com fartura. Filme, tenha cuidado, mas analise a vida dos apóstolos, pense no que era a vida dos apóstolos. Não era uma gente frustrada, coitada. Não era uma gente que vivia deprimida porque era confrontada e porque eram mortos. Era uma gente determinada em fazer a vontade do Senhor. Alguém que só podia fazer aquilo porque havia um poder sobrenatural neles, porque eles criam, aceitavam e andavam na verdade. Ande você também na verdade. Fiquemos de pé, oramos ao Senhor. Poderoso e eterno Deus, louvado e glorificado seja o Teu nome, Senhor, nesta tarde, Deus. Depois de termos entendido a verdade, depois de termos entendido que não é mais o que eu penso, nem o que eu acho, nem o que o mundo acha, nem o que o outro pensa, mas é a verdade do Evangelho, a verdade que é Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Não uma verdade qualquer, não um ensino qualquer, mas é o único ensino, a única mensagem, o verdadeiro Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos ousadia e garra para sermos novamente aquilo que Tu esperas, para sermos aquilo que Tu esperas que nós sejamos novamente a igreja. Que essa igreja começou em Pedro, João e os apóstolos, que foi dada continuidade com Paulo, não tenha sido uma memória no tempo, uma história narrativa que nós lemos em Atos dos Apóstolos, mas que seja uma verdade que nós experimentemos e vivemos hoje. Que nós possamos ser encontrados aqui, Deus, em cada um de nós, lutando e batalhando por essa verdade, por esse Evangelho. Ajuda-nos, Deus, a andar na verdade. Pai, nesta tarde te agradeço pelo entendimento que Tu tens dado a nós das Escrituras. Não a mim, Senhor, a nós, Deus. Teu seja o louvor e a glória, Tua seja a adoração. Ajuda-nos, ó Deus, a viver nesta verdade. Nós Te glorificamos e nós Te adoramos. A Ti bendizemos e Te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém.